Glórias a Jesus. Amados irmãos, esteja abrindo a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 16, aleluia. Neste momento o inimigo, ele vai fazer de tudo para tentar desviar a sua atenção, para que você não ouça e não compreenda a palavra de Deus. E não permita isso. Você veio aqui para adorar a Deus, você veio aqui para escutar a voz do Senhor. E uma das maneiras mais poderosas que Deus fala através da sua palavra. Evangelho de Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do verso 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se assentar? Irmãos, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra evangelística que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nesta noite. Tão certo como o ar que eu respiro é a morte na vida do ser humano. Quantos aqui já foram em velórios? Levante a mão. Eu acho que todos, porque a morte ela é uma realidade. E uma realidade que cedo ou tarde, na visão das pessoas, ela vai chegar. Sim ou não? Sim. Ela vai chegar. E as pessoas, elas insistem em endurecer o coração para a palavra de Deus. E uma vez eu pregando para uma pessoa, com o coração muito duro, uma pessoa difícil de se quebrar, de ouvir a palavra, que era um cliente meu que eu tinha na época, mas uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boníssima, mas quando se falava da palavra de Deus, ele arrepiava igual gato quando vê cachorro pela primeira vez. Mas algo me impulsionava, e como ele tinha uma frota de táxi, ele ia na minha oficina, então ele estava sempre lá, porque os motoristas iam lá, quase que todo dia, porque eram muitos carros, e ele acabava tendo que ir lá para acertar ou para ver, e eu sempre pregando para aquele homem, sempre pregando para aquele homem, e tudo que se falava da palavra, ele questionava, tudo que se falava da palavra, ele questionava, até que um dia eu falei para ele: seu Itamar, eu não vou mais pregar o evangelho para o senhor, prometo para o senhor, eu só quero que o senhor reflita em uma coisa que eu vou falar. Ele: o quê? Mas o senhor tem que me prometer que o senhor vai refletir. Ele: eu prometo. O que que é? Eu falei: suponhamos, é só uma suposição que eu estou lhe colocando, se o que está na Bíblia for verdade, é só uma suposição, senhor Itamar. Suponhamos que verdadeiramente Deus existe, suponhamos que verdadeiramente o ser humano pecou, e ao pecar, ele se apossou do pecado, que é algo maligno, que pertence ao diabo. Suponhamos que o diabo literalmente chegou para Deus e falou: se o povo pecar, o pecado é meu, eles vão me dever, tem que pagar com a vida deles eternamente. E suponhamos que Deus, não querendo que toda a humanidade fosse condenada, fez com que o seu filho se despisse da glória, se fizesse carne, habitasse no meio de nós, e 100% carne pudesse pagar na cruz do Calvário aquele preço, e ele ressuscitou dos mortos, e há de julgar os grandes e pequenos naquele grande dia, para a salvação, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, e tiveram assim as suas dívidas pagas no sangue da cruz, e para a condenação eterna aqueles que não aceitaram, não porque Deus está condenando,
mas porque morreram com a dívida do pecado e o diabo cobrou. Suponhamos, Senhor Itamar, que essa palavra seja verdadeira, é só uma suposição. Se ela for verdadeira, e o Senhor morrer amanhã, é só uma suposição, o Senhor moraria no céu ou no inferno? Irmãos, aquele homem, ele era bem branco, cabelo branco, ele foi mudando de cor, ele foi ficando vermelho igual um tomate, e eu fui insistindo, é só uma suposição, porque o Senhor me afirma que a Bíblia não é verdadeira, o Senhor me afirma que tudo isso é uma utopia, mas eu estou colocando só uma suposição. Quantos anos o Senhor tem? Ele 76. Eu falei, quantos anos de vida o Senhor acha que vai viver mais? Ele espera viver muitos. Eu falei, mas com 76 já não tem tantos assim, o Senhor concorda? Ele concorda. Eu falei, se o Senhor fechar o olho e a Bíblia for uma verdade, o Senhor vai ter uma surpresa desagradável. O Senhor vai esperar fechar o olho para ter essa experiência. Ele foi ficando vermelho, o olho dele encheu de lágrima. Eu falei, então eu vou lhe dar uma orientação, porque eu lhe amo muito, acho o Senhor uma pessoa maravilhosa. Vai para casa, senta no seu sofá, se desliga de tudo, coloca o seu coração aberto, não endurece, abre ele, fala, Deus, se o Senhor realmente existe, e se a Bíblia for a verdade, eu não quero te negligenciar, se revela para mim. No outro dia, 9 horas da manhã, o Senhor Itamar estava na porta da minha oficina, me dando a paz do Senhor Jesus. Um ano e pouquinho depois, o Senhor Itamar faleceu, e foi para a glória. O Evangelho de Cristo é para te levar a refletir. Eu não estou aqui para te convencer, não, eu estou aqui para te levar a refletir, porque quem convence da justiça, do juízo e do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor fala, se hoje ouvires a minha doce voz, Ele não fala, converta o seu coração, não, Ele só fala para você não endurecer. Se hoje ouvires a minha doce voz, não endureça o seu coração. Ele está dizendo, se desarme, ouça, raciocine sobre aquilo que está sendo falado, veja o que está sendo falado, e olhe para a sua vida, olhe para a sua mente, olhe para o seu coração, olhe para a sua insatisfação de sempre procurar para preencher algo, sempre procurar algo para preencher, mas você nunca consegue. Reflita se não é falta da minha presença, e me dê uma, não duas, não três, não 5, não 10, me dê uma oportunidade de te mostrar que eu existo, de te mostrar que eu sou real. Deus, Ele não precisa de oportunidades, porque uma única oportunidade que você der para Ele de verdade, Ele entra como entrou na vida do seu Itamar, como entrou na minha vida. Quem trouxe você aqui hoje não foi o convite do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, do seu amigo, da sua amiga. Quem trouxe você aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas podiam estar sentadas aí, mas hoje o Senhor escolheu você. Hoje é o seu dia. Quase 8 bilhões de habitantes na terra. Hoje o Senhor separou para falar com você, ao seu coração. E o texto, ele me traz um certo impacto. E eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, literalmente, ela me traz vida. Literalmente, ela me traz vida. Só que muitas pessoas não acreditam, porque a experiência ela é o que? Ela é pessoal. Mas a ciência tentando derrubar a Bíblia, a ciência tentando mostrar que ela é uma obra sem vida. Ela é vida porque ela foi inspirada por Deus. A ciência ela pega durante um ano e coloca algumas pessoas para ler a Bíblia. Você pode pesquisar no YouTube que tem. Eles fizeram essa pesquisa e colocaram
outras pessoas para ler outros livros. As pessoas que liam a Bíblia tiveram paz, dormiram melhor, se alimentavam melhor, seu temperamento mudou, sua forma de vida, tudo na vida daquelas pessoas melhorou 200%. Tudo. Por quê? Porque Jesus falou que as minhas palavras é espírito e vida. E as outras pessoas não tiveram o mesmo resultado. E o que está sendo pregado hoje não é um livro, não é uma revista, não é uma técnica de coaching. O que está sendo pregado é aquilo que Jesus mandou pregar a toda criatura, e você é criatura dele. Quem é criatura de Deus, diga amém. Mas ele quer além, ele não quer que você seja somente criatura, ele quer que você seja filho e filha dele. Porque o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, diz que todos quanto o receberem, lhes será dado o poder de serem feitos filhos, filhas de Deus. E se você é filho e filha de Deus, a Bíblia fala que você se torna herdeiros e co-herdeiro das bênçãos de Deus. E o que você vai herdar, é no dia que você fechar os olhos aqui, você vai herdar a presença do Senhor face a face, olhando para você dizendo: vinde bendito, vinde bendita, você vai morar comigo eternamente. Tu nunca mais vai ter dor, tu nunca mais vai ter choro, tu nunca mais vai ter tristeza. Você recebe agora um corpo glorificado para viver eternamente em paz na minha presença. Mas quando Jesus ele aparece no cenário, ele aparece num cenário em que se encontrava totalmente morto espiritualmente. Jesus ele chega num cenário de enfermidades, ele chega num cenário de enfermidades, ele chega num cenário de possessão demoníaca, ele chega num cenário de incredulidade, porque a própria palavra fala que havia 400 anos que Deus não se manifestava ao povo por conta do pecado do povo. Então aquele povo, eles somente viviam uma religiosidade. Aquele povo carregava um título de que conhecia Deus, carregava um título de que servia a Deus, mas era um povo vazio. A representação do homem, com as suas mãos mirradas, dentro do templo, era a representação de um povo, que já não fazia mais a obra de Deus, porque mãos fala de trabalho. A representação da mulher corcunda, dentro do templo, era o peso do engano, da religiosidade e concernentemente as opressões malignas que ela carregava. A representação da morte de Lázaro, porque eles vieram buscar Jesus, levaram 2 dias, e quando Jesus não pôde ir, falou: eu vou depois. Ele chega 2 dias depois, totaliza 4 dias. A morte de Lázaro, 4 dias. Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Simboliza os 400 anos de morte espiritual daquele povo. O simbolismo da mulher adúltera, que foi pega em pleno ato de adultério, simbolizava o adultério espiritual que aquele povo estava, dizendo que tinha Deus, mas ao mesmo tempo servia muitos deuses, estavam condenados à morte eterna. O simbolismo do cego Bartimeu, e Yeshua ben Davi, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, simboliza a cegueira espiritual que aqueles homens tinham. Aquele mudo de nascença que não falava, simboliza aquele povo que já não falava mais da grandeza de Deus, porque a boca só fala do que o coração está cheio, e o coração deles estava vazio de Deus. Cada milagre na Bíblia tem uma representação, ele não foi feito em vão. Mas o primeiro milagre foi um casamento, aonde acaba o vinho. Vinho na Bíblia simboliza o sangue de Cristo, mas também simboliza a alegria. E quando acaba o vinho, simboliza um povo que havia se casado com o Senhor lá atrás, mas por quebrar a aliança com Deus, acabou a alegria.
E mesmo que tinha botijas feitas de barro dentro daquele casamento, e eles chamam Jesus para realizar o milagre de trazer vinho, ou seja, de trazer alegria para aquela festa. Jesus não manda colocar em vasos de barro, embora o vaso de barro, segundo Jeremias 18, simboliza as nossas vidas. Mas ele manda colocar em talhas. E ele não manda trazer 5 talhas, 4 talhas, fala, me traga 6 talhas. Porque talhas, porque 6 na Bíblia, é o número de quê? 6 na Bíblia, foi o dia em que o ser humano foi criado. Então quando ele fala, me traz aqui 6 talhas, a talha, ela era feita de pedra, era uma pedra, como essa caixa de som, e eles começavam a cavucar essa pedra, e fazia nesta pedra uma concha, uma cuia, até embaixo, talhavam aquela pedra, e ele fala, encha essas talhas de água. A Bíblia fala, que quando o Senhor viesse, ele tiraria o coração de pedra. As talhas simbolizam o coração do ser humano, que estaria endurecido, mas algo ia penetrar naquele coração, e o que penetra naquela talha é água. E Amós 8,11 diz que nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é enxertada dentro daquelas talhas, dentro dos corações, como está sendo enxertado no seu agora. E quando o ser humano, ele permite ser cheio da palavra, aleluia, que a palavra entra dentro dele, aquela água se transforma em sangue, em vinho, e o vinho simboliza o sangue de Cristo, e é o sangue de Cristo, é a palavra, quebrando aquele coração e penetrando dentro dela, e o sangue purificando de todo o pecado, e uma vez que você é purificado de todo o pecado, a alegria do Senhor toma conta da tua vida, porque onde não há pecado, há a presença do Espírito Santo de Deus. E a alegria toma conta daquele casamento, e a pessoa vem, olha, geralmente no casamento, a pessoa serve o vinho ruim primeiro, serve o vinho bom primeiro, e quando o povo já está alegre, serve o vinho ruim, mas você fez o contrário, você serviu o ruim, e o melhor você deixou para o final. É porque quando Cristo entra na sua vida, tudo que é de ruim é esquecido, você é uma nova criatura. E Yeshua ben Davi, o cego Bartimeu, ele estava cego, mas quando Jesus chega até ele, Jesus abre a visão, e Jesus quer abrir a tua visão espiritual hoje. Quando aquele homem não podia falar, porque o coração dele estava vazio de Deus, mas quando o Senhor entra, ele passa a falar, e ele vai falar das grandezas de Deus. Aquela mulher que andava carcunda há tantos anos dentro do templo, quando Jesus vem e liberta ela, ela sai dali ereta, ela sai dali leve, porque Jesus fala, aleluia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aquele peso que ela carregava, simbolizava o cansaço do pecado, das lutas, das adversidades, mas quando Jesus entra, ele arranca, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo, ele é leve, e o meu jugo, ele é suave. Aquele homem que estava dentro de um templo, se dizendo homem de Deus, mas não podia fazer nada, porque a sua mão estava amirrada. Quando Jesus liberta ele, ele sai dali agora pronto a trabalhar, pronto a executar a obra de Deus. Aquele homem que há 38 anos estava ali, num tanque chamado de Hebreus Betesda, enfermo, paralítico das pernas, simbolizava o povo que não podia caminhar espiritualmente com Jesus. E quando Jesus se apresenta para ele e fala, queres ficar são? Muitas pessoas pensam que é uma pergunta sem lógica, mas Jesus na verdade está estabelecendo um contato, uma intimidade, e Jesus também está usando aquilo, por exemplo, do que ele queria fazer na minha e na sua vida. Eu quero ficar, mas não tem ninguém que me lance na água, quando a água é agitada, para que eu seja curado.
a condenação eterna, não há ninguém que possa te salvar. O pecado sobre a sua vida, não há ninguém que possa tirar. A não ser Jesus. E quando Jesus vem, se apresenta para aquele homem, ele olha para aquele homem e fala: levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem não só levantou, mas também carregou a cama, porque ele vai testemunhar o que o Senhor fez na vida dele, como ele estava e como ele se tornou. Então, cada milagre na Bíblia, e poderíamos falar de todos eles, poderíamos falar de Talita Cumi, podíamos falar de tantos outros milagres, que cada um deles é profeticamente colocado ali, para retratar como que o povo estava. E eu não sei como você está, eu não sei se um desses milagres que aconteceu, o quadro se encaixa na sua vida, ou se todos eles juntos, mas o que eu quero dizer para você, que o Jesus que apareceu para Bartimeu, Jesus que apareceu para o homem em Betesda, Jesus que apareceu para a mulher encurvada, Jesus que apareceu para o paralítico, Jesus que ressuscitou Lázaro, morto e podre há 4 dias, diz a palavra, que aonde se reunisse 2 ou mais na presença dele, esse mesmo Jesus estaria. Então, tão certo como o ar que eu respiro, é a presença dele aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Então Jesus, ele chega transformando todas essas vidas, causando um impacto fora do comum, trazendo um impacto na vida daquelas pessoas inenarrável. E aí, amados irmãos, chega um momento que as pessoas querem saber quem é aquele homem, o que está acontecendo. E depois Jesus tem realizado muitos feitos, muitos milagres, muitas maravilhas, Jesus propositalmente pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E um falou assim, uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Então todas as pessoas que falaram, que deram a sua opinião, cada uma delas citou um personagem bíblico. Não, dizem que o Senhor é João Batista, personagem bíblico. Dizem que o Senhor é Elias, personagem bíblico. Dizem que o Senhor é Jeremias, personagem bíblico. Dizem que o Senhor é um dos profetas. Quando falam dos profetas, podia ser Abacuque, Sofonias, Ageu, Amós, Naum. Podia ser Isaías, Jeremias, podia ser Miqueias, podia ser Oséias. Então eles citaram personagens bíblicos. Então era um povo que conhecia alguma coisa da Bíblia. Poderia levantar a mão, por gentileza, quem conhece alguma coisa da Bíblia? Quem conhece o Salmo 91? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem? Famosíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, não sei. Quem conhece, diga amém. Quem conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de paz. Quem? Diga amém. Isso é quase que universal. Todos conheciam alguma coisa da Bíblia, mas conhecendo alguma coisa da Bíblia, eles não sabiam quem era Jesus. Uma coisa é você conhecer alguma coisa da Bíblia, uma coisa é você ter ela aberta no Salmo 91 na sua casa, ou o quadro do Salmo 23. Outra coisa é você saber de quem a Bíblia fala. Porque quando eles citaram Isaías, um dos profetas, então um dos profetas pode ser Isaías. Se você for ler Isaías, Isaías está falando de Jesus. Jeremias está falando de Jesus. Elias está falando de Jesus. Todos esses profetas falaram de Jesus. E eles não souberam identificar Jesus
Por que eles não souberam identificar Jesus? Jesus explica no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas que foram enviados até vós. Todos os profetas que foram enviados, eles foram mortos e eles foram rejeitados. Mas esses profetas vieram falar que Jesus viria. Como Isaías capítulo 9, o profeta Isaías ele diz: o povo que andava em trevas, o povo que andava sem visão espiritual, cego Bartimeu, o povo que não caminhava na presença do Senhor, paralítico de Betesda, o povo carregado de demônios, a mulher encurvada, o povo que não fazia a obra de Deus, o homem da mão mirrada, o povo de coração endurecido, as talhas, a multiplicação de pães e peixes, o povo que estava faminto e não tinha alimento, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e o povo que habitava a região e sombra da morte, condenação eterna, a luz raiou, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta que disse: tu Belém Efrata, posto que jamais tu será a menor entre as nações, porque de ti sairá o rei, o salvador, o guia de Israel. Mas quando esses profetas vieram revelando Cristo, eles rejeitaram, e o Senhor fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que foi enviado até vós. Quantas vezes eu, Senhor, quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como um pintinho junto uma galinha. Ele tradução é: quantas vezes eu quis cuidar da tua casa, quantas vezes eu quis cuidar da tua família, quantas vezes eu quis cuidar da tua saúde, quantas vezes eu quis cuidar dos teus filhos, quantas vezes eu quis tomar esse problema, eu quis te dar direção, quantas vezes eu quis te livrar. Mas todas as vezes que a minha palavra chegou até você, de alguma maneira você matou ela, de alguma maneira você rejeitou ela, porque eram todas aquelas palavras que apontavam a Jesus. João Batista foi usado por Deus, mas João Batista é como eu e você, uma pessoa comum. Tanto que com todas as experiências que ele teve, depois ele duvida se Cristo é o Cristo. Elias foi muito usado por Deus, mas o mérito nunca foi de Elias, porque foi o Senhor que usava ele. Se o Senhor está me usando aqui para trazer algo para a tua vida e vai trazer uma transformação, você nunca pode dizer: aquele pastor, não, eu fui um instrumento. Você tem que falar: glórias ao Senhor que me alcançou naquele culto. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. E assim Elias. Quando fala Jeremias, carne e osso, sangrava e morreu, como eu e você, um dia vai acontecer. Mas alguém se antecipa, entra na frente e fala: eu sei quem tu és. As pessoas estão tratando Jesus como uma pessoa comum, estão tratando Jesus como um homem que passou na terra. As pessoas estão tratando Jesus como um personagem de filme. As pessoas estão tratando Jesus como uma decoração na parede. Outras estão tratando Jesus como fonte de renda. Você pode me ver com uma blusa, com um dizer evangélico, que foi feito na igreja, para algum evento da igreja, mas você nunca vai me ver com uma blusa escrito Jesus, que eu comprei num comércio. Você nunca vai me ver com um chaveiro Jesus, que eu comprei num comércio. Porque muitas pessoas acham que o nome de Jesus veio para ser comercializado. Muitos tratam Jesus de uma maneira comum. Muitos tratam Jesus de uma maneira natural. Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós, que foi na cruz do Calvário e pagou o preço do meu e do seu pecado. E quando o sangue dele foi derramado, ele morreu na cruz do Calvário, porque o propósito era morrer, porque só podia pagar o pecado, porque o preço do pecado era a morte, ele só podia pagar morrendo. Este Cristo, aleluia, a palavra fala que ele vai a regiões mais baixas da terra, e ele leva cativo, não o cativo, ele leva cativo o cativeiro.
Ele leva cativo o cativeiro é o inferno. Ele vai nas regiões mais baixas e ele arranca o cativeiro da vida daquele que crê. Este cativeiro, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, este cativeiro não terá poder sobre aquele que me aceitar, ou seja, Jesus arrancou a tua vida da condenação do inferno, algo que nenhuma máquina, nenhuma arma, nenhum homem jamais poderia executar. Ele fez o impossível por você. Então muitas pessoas diziam muita coisa, como as pessoas, por exemplo, dizem assim: o importante é você ter uma religião, Deus está em toda a religião. Jesus se apresenta de uma forma definida: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, nem o menor ao maior ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Porque na história da humanidade, Ele foi o único que veio de Deus, entregou a vida dele por você. Ele foi o único que pagou a dívida. E as pessoas, vendo sinais, prodígios e maravilhas. Você sabe por que eu estou em cima desse púlpito? Porque Deus operou o primeiro grande milagre na minha vida. Foi perfurar o meu coração de pedra com a palavra dEle e me purificar com o sangue dEle. Me tirou das garras do diabo, escreveu meu nome no livro da vida. Ele fez do meu coração a habitação do seu Espírito, colocando em mim o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. E eu entendi que a partir dali se cumpria Isaías na minha vida, quando diz: você será minha testemunha. Então eu estou aqui testemunhando os milagres que Deus operou na minha vida. E por que eu estou testemunhando? Porque quando nós nos convertemos, o que o Senhor faz nascer em nosso coração é um amor incondicional pelo próximo. E eu quero que a maravilha da conversão que aconteceu na minha vida aconteça na sua. Por isso que quando alguém fala assim: ah, Jesus é uma religião, mas você pode ter outra. Não, Jesus foi uma utopia. Não, Jesus foi isso, foi aquilo. Eu me coloco na frente e falo: não, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o que Pedro fez. Um diz que tu é João Batista. Imagina o Pedro: como assim? João Batista? Esse povo não entendeu nada. Elias, que Elias? Que eles pensam que Elias foi um dos profetas. Pedro respira fundo, se coloca na frente e fala: tu és o Cristo. Eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas na igreja que elas não sabem o que significa a palavra Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, mas não sabe o que simboliza, o que significa a palavra Cristo. O que ela no hebraico está transliterando, o que ela quer dizer, quando Pedro se coloca na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o ungido. A palavra Cristo significa ungido, que também significa enviado. Tu és ungido, enviado. Tu foi ungido de Deus, enviado na terra para me libertar, para me salvar. Tu és o ungido. Ele foi o único que recebeu a unção do próprio Deus para vir. Esta unção está profetizada em Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar liberdade de prisão aos presos. Aleluia. Para pregar as boas novas, para anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Ele está dizendo: quando muitos rejeitaram a palavra, quando muitos rejeitaram os profetas, eu não rejeitei. Eu vi que viria um ungido, eu vi que viria aquele separado, ungido, separado, o escolhido, o Salvador,
eu sei que ele viria, e as características que estavam na palavra, eu encontrei em ti. Então eu posso dizer pela palavra, pelo Espírito, que tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o ungido, tu és o enviado, tu és aquele que foi enviado para um propósito. Qual propósito? Tu foste enviado para me tirar das trevas para a luz, da morte para a vida. Então quando ele fala, tu és o Cristo, que é a primeira vez que aparece, ele está falando, tu és aquele profetizado, tu és aquele ungido, tu és aquele separado, não há outro, é o Senhor. Mas a multidão dizia que era João Batista. Pedro também, no capítulo 6 de João, quando Jesus dá um duro discurso, porque a palavra hoje é evangelística, mas tem dia que papai arranca o nosso couro, sim ou não? Então foi um dia que ele arrancou o couro do povo, todo mundo começou a se retirar, e ele vira para os 12 e fala, queres vós te retirar-vos também? Quem é que tomou a palavra? Quem? Pedro. Mas o mais incrível, que aqui nessa passagem, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E esse mesmo Pedro, quando todo mundo está se retirando, e Jesus fala, queres vós também retirar-vos? Pedro se antecipa e fala, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido, ele fala de novo, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só que Pedro, ele não era o estudado, o Pedro ele não era o letrado, Pedro era o semi-analfabeto de todos, Pedro era o mais humilde, no dito popular, o mais ogro, aquele bruto, mas de todos, é um dos que o coração estava mais aberto. Jesus, ele opera na simplicidade, ele quer operar na sua vida. Mas a mensagem que eu quero trazer, e ela já vai encerrar, que a mensagem vai começar agora, eu estava só na introdução, a mensagem mesmo é curtinha. Jesus curando, libertando, restaurando, transformando vidas, alimentando vidas, dando vida, dando paz, dando alegria. As pessoas não sabiam quem ele era, e eu tratava ele de uma maneira comum. As pessoas hoje, mesmo Jesus curando, libertando, restaurando, mesmo elas vindo para a presença dele, sentindo a presença dele, como a multidão estava perto dele, elas ainda têm tratado Jesus como uma pessoa comum, o evangelho como algo comum. E muitas daquelas pessoas morreram, sem reconhecer que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Porque ninguém falava como Jesus, os próprios soldados falaram, não prendemos porque ninguém fala como ele. Então a multidão estava seguindo Jesus, porque ninguém falava como ele. Ninguém tinha poder de multiplicar pães e peixes. Iam atrás de Jesus porque ele multiplicava pães e peixes, tanto que ele falou, tu vens a mim, vocês vêm a mim por causa do pão que perece. Muitas pessoas procuram Jesus por uma cura, por uma porta aberta, para arrumar um emprego, para passar num concurso, mas não busca Jesus pelo propósito a qual ele veio, que é livrar a tua alma da condenação. Então aquelas pessoas se maravilhavam com o que ele dizia, como você pode se maravilhar com culto, com louvor, mas quando Jesus chama a responsabilidade de servir, de adorar, de ter uma vida cristã, como no capítulo 6 de João, todos começam a se retirar, e a minoria, falou, não vamos sair, porque tu és o Cristo e em ti tem a palavra de vida eterna. As pessoas que tratam Jesus como algo natural, elas tendem a deixá-lo, só vai procurá-lo quando as coisas apertar. Mas aqueles que entendem que Jesus é o Cristo, o Salvador, ele é o enviado, mesmo sendo a minoria, elas vão permanecer. E que você seja essa minoria. Mas a palavra do Senhor vai dizer que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, para trás de mim, eu não
te conheço. O que eu quero trazer é que tem muitas pessoas que afirmam em seu coração conhecer Jesus. Afirmam em seu coração, insistem em dizer que entende quem Ele é. Mas eu quero te lembrar que enganoso e falho é o coração do homem. Porque o dia que de fato você entender quem é Jesus, você vai levantar a sua mão, você vai abrir o seu coração e você vai entregar a sua vida a Ele. Porque o dia que você de fato entender quem é Jesus, você também vai entender que a sua vida precisa de salvação, de perdão, ou de renovo, de cura da alma. O dia que você entender quem é Jesus, você não vai precisar mais ter Ele num quadro, você não vai precisar mais ter Ele num crucifixo. Por quê, pastor? Porque agora você tem Ele dentro do seu coração, agora Ele mora aqui, agora Ele vive aqui, por isso você vai ter paz, porque Ele vive aqui, por isso você vai ter gozo, benignidade, longanimidade, porque Ele vive aqui dentro de você. Porque quando você descobre de fato quem é Jesus, você vai entender que Ele é o maior tesouro que você pode ter, Ele será a sua maior conquista nessa terra, porque todas as conquistas dessa terra perecerão, mas quem conquista Cristo é uma conquista que ficará por toda a eternidade. Então eu fico doente como você fica, mas não largo Jesus. Eu tenho lutas e dificuldades, mas eu não largo Jesus. Tem dia que eu choro, tem dia que eu me entristeço, mas eu não largo Jesus, porque logo Ele transforma aquele choro, aquele lamento em baile, logo aquela dor Ele tira. Quando as portas se fecham, eu clamo, Ele abre. E quando a morte se colocar diante de mim, eu não terei medo dela, porque eu sei que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Há uma vida eterna, há um portal celestial, há uma habitação eterna para o meu espírito. Então eu não estou aqui com uso, com um costume, ou com uma tradição, ou para cumprir o protocolo, ou porque a igreja me paga um salário para estar aqui, porque nessa igreja nenhum pastor é assalariado. Nós nos ofertamos porque Cristo de graça morreu por nós. Eu estou aqui por gratidão. Eu estou aqui porque todos os prazeres que eu conheci nessa terra não chega a 0,1% do prazer do Espírito Santo em meu coração, e eu quero que você tenha esse prazer. Eu quero que você tenha essa certeza. Eu não quero que você chegue naquele grande dia, o dia em que você fechar os olhos, ver os portais celestiais, caminhar em direção a Ele e chegar na porta e Jesus falar que não te conhece, porque Ele só vai conhecer quem reconhece Ele, porque Ele diz: aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai. Não é porque Ele é ruim, é porque se você não entender o sacrifício da cruz, e entender que Ele veio pagar uma dívida, diga: o pecado tem um dono, e o dono é o diabo. E quando eu peco, eu uso o que pertence ao diabo. E o que pertence ao diabo tem um preço, e o preço é a morte eterna. Então você entendeu? Amém? Tudo que a gente repete ou escreve, o cérebro armazena. Agora eu vou fazer uma pergunta. Queria que você fosse sincero e levantasse a tua mão. Quem já pecou? Então você usou algo que pertence ao diabo. E o diabo não quer o seu carro para pagar a dívida. Ele não quer a sua casa. Ele não quer o seu dinheiro. Isso não tem valor para ele. O diabo quer para você o mesmo que ele teve. O diabo, ele foi condenado eternamente. Então quando ele cria o pecado, ele bota o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? Aquilo que eu recebi. Você está entendendo? Então eu quero que eles recebam o que eu recebi, é o preço. E Jesus fala: eu não quero que esse povo seja condenado, então vou lá morrer no lugar dele.
Só que quando ele se propôs a morrer no meu e no seu lugar, preste atenção nisso. O diabo falou para Deus, ele não pode. Porque ele é teu filho unigênito. Ele é o único que tem o gene do Pai. Ele tem a onipotência, a onisciência, a onipresença. Ele não pode. Porque ele é santo. E eles pecaram na carne. Jesus vira e fala assim, então, Pai, me faz nascer de uma virgem e me faz ser carne igual a ele. Ao diabo, opa, venci. Venci. Porque a carne é fraca. O diabo, eu aceito esse acordo. Se tu fizer carne e for lá e morrer por eles, quem te aceitar, a dívida está paga. Mas o diabo ele fez isso, sabe por quê? Porque ele tinha certeza que Jesus ia pecar. Sabe por que o diabo aceitou o acordo? Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu corrompi todo homem que está na terra. Se Jesus vier como um homem, eu corrompo ele. E uma vez que ele for corrompido, ele também vira devedor do pecado. Então ele não poderá pagar a dívida de ninguém, porque ele também deve. Você entendeu por que o diabo aceitou o acordo? Aí Jesus foi lá para ele. Aí a Bíblia vai dizer, e Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, aleluia. O diabo tentou, mas ele se manteve puro. Todas as propostas que o diabo ofereceu para ele, ele não aceitou. Por quê? Porque a proposta de te ver limpo era maior. A proposta de te ver salvo era maior. Não que a carne dele não queria, mas a proposta de te ver liberto, de te ver salvo foi melhor. E quando ele está, por isso que Jesus foi crucificado daquele jeito, por isso foi uma carnificina. Porque quando ele foi preso, ele foi espancado, e quando está espancado, o diabo está no ouvido dele, desiste, tu não vai conseguir morrer por eles. E não foi uma morte lenta, foi uma morte dolorida, de vísceras de fora, de tendões, de nervo afetado. Foi a pior morte que um ser humano pode, porque o diabo, ele fez aquilo aí para ele desistir. E quando ele vai dar o último suspiro, ele dá um brado. Jesus estava com dor, estava com espasmos, com cãibras, mas no seu último suspiro, ele fez questão de se erguer, em meio àquela dor, e ele deu um brado, e aquele brado ali, ele deu com satisfação. E o brado não foi está consumado, como diz na nossa tradução, não. O brado foi, eu vou gritar bem alto, tá? Então se prepara aí. O brado foi, Teu Telestai. Aquele grito foi para o inferno ouvir, Teu Telestai. Ele gritou, vocês estão livres. Deixe ele pagar sua dívida. E seja livre nesta noite. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus.